Obrigado. Vamos ler a Bíblia. Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 9, eu vou ler. Se vocês acharam, Romanos, capítulo 3, versículo 9, eu vou ler. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles as têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não, o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Nós lemos até o versículo 31. A minha filha, quando ela estava estudando no ginásio, naquele tempo, eu estava fazendo um estudo bíblico numa prisão. E voltando desse estudo bíblico, o pastor Oh Sung-yu falou para mim, pastor, a gente está voltando da prisão, né? Mas tem um irmão nosso que está aqui nesse hospital do Hanyang. Você não poderia ir para esse hospital e orar por esse irmão, pastor? E como a gente estava passando na frente daquele hospital Hanyang, então a gente entrou naquele hospital. Então o carro estava entrando no estacionamento do hospital e meu filho estava na 5ª série naquele tempo e o Yonggu veio correndo falando para mim, pai. Eu perguntei, o que você está fazendo aqui? Pai, a Mana, ela está fazendo cirurgia na cabeça agora. O meu filho, ele estava naquele hospital Hanyang e a minha filha estava fazendo uma cirurgia. Uma vez a minha filha, ela estava no laboratório de química e acabou, passando o tempo de intervalo, ela entrou na sala e aí um estudante estava fazendo uma experiência e com o álcool. Tinha um álcool, né? Mas o álcool não aparece no vidro. E aí tinha um ácido naquele vidrinho também e estourou aquele vidro e caiu ácido na cabeça da minha filha. Eu não sabia direito, né? Mas a minha filha, ela voltou da escola com uma atadura na cabeça e a minha filha falou: mas eu fiz curativo na escola, não tem problema. Então todo mundo pensou que não tinha problema, mas depois de um mês, a minha esposa achou que a cabeça dela estava estranha e a cabeça dela estava apodrecendo a pele. E aí elas foram para o hospital Hanyang
E com urgência fizeram a cirurgia, falaram que tinha que tirar tudo, né? Tirar tudo que estava na cabeça dela. E o meu filho falou, mãe, eu acho que o pai tá vindo, mas a gente nem tinha prometido nada, eu nem sabia que eles estavam ali. E meu filho estava me esperando ali na porta, e aí eu entrei para ver a minha filha estava fazendo cirurgia. Então, fez aquela cirurgia de tirar tudo que estava de ácido na cabeça, né? E ela recebeu alta. E ela estava dormindo, roncando. E ela não pôde ir por 10 dias na escola. E depois de 10 dias ela voltou para as aulas. E de manhã, o ônibus para ir para a escola era muito, muito cheio. E por um mês eu dei carona para minha filha de carro. Naquele tempo, eu levava minha filha para a escola e voltava para a igreja. Eu não tinha muito tempo de conversar com a minha filha, mas de manhã, no apartamento, do apartamento até a escola dava uns 15 minutos, né? E eu comecei a conversar com a minha filha sobre a vida espiritual. Conversando sobre a vida espiritual, a gente entrou depois na parte da salvação. Ela havia escutado várias vezes sobre a salvação, mas ela não tinha certeza da salvação, né? Conversando com ela, eu pude descobrir exatamente que a minha filha estava balançando na salvação. E por um mês, levando ela de carro, então eu comecei a pregar cuidadosamente o evangelho para ela. Às vezes eu estacionava o carro na frente da escola, depois a gente conversava um monte, falava para ela entrar na aula. E todos os dias de manhã no carro, eu pregava o evangelho para ela. E um dia ela recebeu a salvação. O que eu fico agradecido diante de Deus é que quando eu penso agora, aquela emoção que eu senti naquele tempo, eu não consigo me esquecer. A minha filha, eu acho que ela estava no segundo colegial, né? E ela recebeu a salvação e a vida dela começou a mudar muito. Não é que ela quis mudar. Ela nem se esforçou. Mas ela começou a ir para a escola e pregar o evangelho. E na escola, ela não queria mais ir para os piqueniques, não queria mais sair com os amigos. Aí ela falava, vai pai. Aí eu perguntei, por que você não quer ir, filha? Ai, porque eles ficam bebendo, o clima não é legal, não quero mais ir, né? E depois que a minha filha recebeu a salvação, eu nunca mais vi ela saindo com os amigos, nem indo para o piquenique. E aí ela pregou o evangelho, as pessoas começaram a receber a salvação. E depois que ela se formou, ela, junto com os filhos dos missionários, vendo que ela prega para cada filho, assim, e eles vão recebendo a salvação, eu vejo, não é Deus quem está fazendo isso. É Deus quem está vivo na minha filha e está trabalhando. Eu pude descobrir isso claramente. Essa vez, em São Petersburgo, a gente fez o acampamento mundial. Durante o acampamento mundial, eu preguei de manhã 1 hora e à noite 1 hora. E desde as 5 horas da madrugada, eu me reuni com os missionários, fiz comunhão individual, fiz aconselhamento espiritual, continuamente. Em São Petersburgo, os irmãos se reunindo, falaram, pastor, a gente tem muita paz. Antes, a gente queria fazer o acampamento mundial, a gente queria pregar, a gente queria preparar o acampamento, mas dessa vez, todos nós descansamos. Deus trabalhou dentro de nós. Os irmãos se reuniram, pregaram, queriam testemunhar.
Essa vez, no acampamento mundial, eu também descansei. Eu fui para a Rússia. Tem 5 horas de diferença com o fuso horário, né? Mas eu dormi muito bem. A gente comeu no hotel e era tão gostoso o pão do hotel. E a gente comeu muita comida gostosa. A gente também conversou. E em São Petersburgo agora é uma cidade muito fria agora, mas o tempo está muito bom agora. Agora que está florescendo as flores, né? É essa estação. Por alguns dias, a gente fez esse acampamento mundial tão feliz, tão aliviado, tão confortavelmente. As pessoas que vivem crendo em Jesus Cristo, desde que eu era criança, eu frequentava a igreja e todo domingo a gente tinha que estudar os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de Deus, não farás outro ídolo, não tomarás o nome do teu Deus em vão, cuidarás dos sábados, obedecerás seus pais, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não adulterarás. E antigamente, a gente se esforçava muito para cumprir os 10 mandamentos. E naquele tempo, a gente pensava que o domingo era dia de descanso, né? Que era o sábado. Então a gente pensava que não podia comprar nada, não podia pegar o carro, comprar nada. Então a gente pensava, nossa, vai acontecer uma coisa grave com a gente. A gente pensava assim. E a gente se esforçava para cumprir os 10 mandamentos. Antes de eu receber a salvação, naquele tempo, como eu não tinha nada para fazer no interior, à noite, todas as noites a gente se reunia com os amigos, jogava baralho, fumava, bebia, roubava. Toda noite a gente cometia pecado e toda manhã eu voltava para a igreja implorando pelo perdão do pecado, né? E isso me deixou um peso no coração. E à noite eu pensava, não, eu não posso ir com os amigos, porque senão vou cometer pecado, vou fazer maldade, não posso ir. De madrugada eu decidia não ir, e à noite eu estava lá, e de manhã eu decidia não ir, à noite eu estava lá. Eu estava vivendo nesse ciclo. E depois que eu recebi a salvação, sem eu saber, eu também já não estava mais indo para lá. Eu estava em casa lendo a Bíblia. E aqueles meus amigos que eu me diverti à noite, muitos deles me perguntaram, nossa, naquelas noites quando você não estava com a gente, onde você estava? Porque eu sumi de repente. E naquele tempo, frequentando a igreja, eu me esforçava para cumprir os mandamentos, não fazer maldade, não cometer pecado. Eu me esforçava para isso, mas eu não conseguia de jeito nenhum. Eu sempre continuava sendo pecador. E indo para a igreja, quando eu olhava para minha pessoa, eu tinha muito pecado. Sempre pedia perdão pelo meu pecado. Eu estava preso no pecado. Eu sempre estava confessando os meus pecados, né? E eu estava vivendo sempre nesse ciclo. Depois que eu recebi a salvação, o estranho é que uma outra força que não era eu estava me conduzindo. Fez com que eu saísse daquela vida antiga e me transformou. Naquele tempo eu tinha muita dificuldade, tinha muitos problemas. Mas depois que eu recebi a salvação, não passando muito tempo depois, todos os problemas foram resolvidos e eu me tornei num pregador do evangelho. E eu vendo isso, eu fiquei assustado também. Pessoal, nós temos a vida espiritual. E tem 2 formas de ter a vida espiritual. Tem a vida espiritual que eu faço e a vida espiritual que Deus faz por mim. Eu cumpro os mandamentos, eu cumpro as leis, eu faço bondade. Tem a vida espiritual na qual eu faço. E tem a vida espiritual na qual o Senhor faz. Superficialmente não dá para distinguir. Eu bebo, então eu tenho que parar de beber. Pessoal, há muitas pessoas que não crendo em Deus param de beber.
Ah, fumar me prejudica, então eu tenho que parar de fumar. As pessoas que não creem em Jesus também, há muitos deles que param de fumar. Mas eu parar de fumar dependendo de mim, eu dependendo de mim paro de beber, eu dependendo de mim fazer bondade, eu dependendo de mim ir pro culto de domingo, eu dependendo de mim servir ao Senhor. Diferente disso, o Espírito Santo de Deus entrando em mim e trabalhando é completamente diferente. Mas muitas pessoas, porque não conhecem profundamente a Bíblia. Quando eu paro de beber, e quando eu paro de beber pela graça de Deus, quando eu faço bondade, pela graça de Deus eu fazer bondade, é completamente diferente. Pela graça de Deus, eu sirvo a Deus. Pela graça de Deus eu faço bondade. Pela graça de Deus eu prego o Evangelho. Pela graça de Deus, fazendo esses trabalhos, eu fazer dependendo de mim é muito diferente de fazer dependendo de Deus. Depois que eu recebi a salvação, a diferença em mim é qual? Antigamente, um coração que eu não tinha começou a surgir em mim. Um novo coração que eu jamais havia experimentado começou a surgir em mim. Eu me assustei vendo isso. E, pregando o Evangelho, hoje de manhã, o senhor que testemunhou, ele tem a mesma idade do meu irmão mais velho. Por isso, quando eu via esse irmão, eu pensava nele como meu irmão mais velho. Um dia, a filha dele veio pro meu escritório no quarto andar, né? E veio com ele. E ele falou o que para mim? Pastor, eu já tô para morrer, mas eu não tenho certeza da salvação. E esse idoso, ele já está com doença, né? Ele está com o corpo fraco, ele estava pensando na morte e ele acabou pensando, será que eu tenho certeza que eu vou poder ir para o céu? E com o corpo bem desconfortável, com uma bengala, ele veio até o meu escritório. E sentado, eu conversei com ele. E ele falou o que para mim? Eu não tenho certeza da salvação. Eu fiquei muito agradecido por isso. Eu fiquei com vergonha porque eu tinha que ir ao encontro dele porque ele estava com o corpo desconfortável. E eu podia pregar o Evangelho da salvação. Então esse senhor idoso, ele podia ter a cobiça de procurar vários hospitais para poder ser curado da doença. E podia deixar para trás o problema do espírito dele. Mas ele achou mais importante o problema espiritual dele. Eu vi que isso foi graça que Deus concedeu para ele perceber isso. E naquele dia eu abri a Bíblia e eu falei sobre o perdão dos pecados. Eu preguei o Evangelho para ele. E orei por ele. Eu falei bastante sobre o Tobior, né? E quando aquele idoso estava saindo, e quando eu vi aquele idoso, eu pensei, nossa, se ele tomar Tobior, ele vai ser curado na hora. E depois de um pouco tempo, ele voltou para se encontrar comigo. Eu vi o rosto dele diferente, a pele dele, a cor mudou, o modo dele falar, ele tinha mais força. Ah, ele recebeu a graça de Deus. Deus concedeu a graça para ele. As pessoas que tocam piano, quando tocam piano, mesmo não sabendo quem está tocando, mas só de escutar o som do piano. Quando eu escuto o piano, a minha filha tocando piano, eu sei, é a minha filha que está tocando. Porque é um som diferente. Quando escreve alguma coisa, quando marca algum lugar na Bíblia,
né, alguma coisa, essa letra é de tal pessoa, já dá para saber, não é? Dá para identificar a pessoa. A gente cumpriu os mandamentos, fazer boas obras, mesmo vivendo uma outra vida. Se acontecer através de mim e acontecer através de Deus, é completamente diferente. As pessoas que receberam a salvação, elas podem roubar? Não. Elas podem mentir? Não. Por isso, eu não roubar, eu não mentir. E Jesus Cristo entrando em mim, e através de Jesus Cristo eu fazer bondade, é completamente diferente desse meu esforço. Mas a maioria das pessoas, porque não conseguem distinguir exatamente isso, então, depois que eu recebi a salvação, eu não preciso fazer nada, eu posso cometer pecado à vontade. Muitas pessoas fazem esse tipo de pergunta. Então quer dizer que eu recebi a salvação, eu vou ficar parado até Jesus Cristo fazer? Eu vou cometer pecado à vontade? A palavra que nós lemos hoje, em Romanos capítulo 3, está nos explicando exatamente sobre isso. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito o quê? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. No versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ele está falando que nós fomos justificados. Então tem duas histórias em Romanos. Uma, eu cumprindo os mandamentos, ser bonzinho e assim me tornar justo. E em Romanos capítulo 3, versículo 24, essa justiça não aconteceu porque eu cumpri os mandamentos e fui bonzinho, mas sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu não fiz nada, mas por aquilo que Jesus Cristo fez, eu recebi isso no coração. Deus está falando desse tipo de vida. Há um tempo atrás, na Índia, o pastor Kim Sang-un, o casal do pastor da Índia veio para a Coreia. Esse pastor, antigamente, ele era dentista. Esse irmão estava em Cheonju e ele trabalhava como dentista. Mas eu acho que ele não trabalhava muito bem como dentista. Acontecia muitos acidentes, né? Uma vez, o pastor Oh Song-gyu foi arrancar um dente lá. Depois que tirou o dente, ele viu que tinha um dente balançando do lado. Depois ele descobriu que ele tirou o dentição e deixou o dente que era para ser arrancado. Não existe ninguém na Coreia que poupe tantos dentes como esse pastor que teve o dente arrancado errado. Ele sempre carrega a escova de dente. Sempre, depois que ele come alguma refeição, ele está escovando o dente. Aquele dente que ele poupou tanto, arrancaram o dente errado. O pastor Oh Song-gyu, naquele tempo, quando eu escutei ele falando, nossa, ele ficou tão injustiçado, ele ficou com tanta raiva, mas o que ele podia fazer? Uma vez, ele arrancou o dente de um paciente e o paciente engoliu aquele dente. Aí ficou esperando o dente sair dele. Aquele pastor Kim Sang-gyu, quando ele era dentista, quando eu escutei, nossa, teve vários problemas. Naquele tempo, ainda bem que meu dente estava bom, porque eu não precisei ir lá, porque se tivesse ruim, eu não sei que problema ia ter. Daí ele fechou as portas da sua clínica odontológica. E ele fechou as portas da clínica, então ele estava cheio de dívida e problema. E passando por essa dificuldade, ele começou a surgiu um coração nele de ir para diante de Deus por causa das dificuldades. Deus,
Por favor, faça com que eu seja aposentado faça com que seja aposentado dessa clínica. Né? Faça com que eu seja contratado por alguma clínica, né? Perto de casa. Aí ele viu um anúncio que estava empregando dentistas perto da casa dele. Ele falou: Deus está me dando esse trabalho. Aí ele foi. E ele se encontrou com o dono da clínica. E o dono, eu acho que desprezou um pouco a faculdade que ele tirou. Aí falou que de novo ele viu aquele anúncio no jornal, né? E o pastor, e o irmão Kim Sang-un, ele falou que surgiu uma fé. Deus me deu esse emprego, eu vou de novo. E ele foi de novo naquela clínica, porque ele estava vendo difícil, né? Porque ele fechou a clínica dele, ele estava com dificuldade, e ele procurou a Deus com todo o zelo do coração. E ele acabou sendo contratado por aquela clínica. E ele foi para aquela clínica e estava trabalhando. Estava vindo os pacientes e ele não conseguia aguentar porque ele queria pregar o evangelho para eles. Mas se pregar o evangelho, será que vão gostar lá na clínica? E ele pensou: normalmente o dono dessa clínica nem quis me empregar. Foi Deus que me mandou para cá. Por isso, eu tenho que pregar o evangelho. E lá na sala de espera, ele colocou folhetos da nossa igreja, colocou jornalzinho da nossa igreja, e fui arrumando o dente dos outros, ficava olhando quem é que está lendo a revistinha da igreja, quem é que está tendo interesse. Aí ele chegava e falava, aí o paciente chegava e falava, e com a boca aberta, o dentista continuamente ficava pregando o evangelho. Porque o bom de ser dentista é que o paciente fica de boca aberta e não pode falar nada, só o dentista fala. E as pessoas começaram a receber a salvação. E esse irmão, Kim, ele tinha o coração de pregar o evangelho. E à noite ele voltava e falava para a esposa: querida, eu preguei o evangelho para tal pessoa hoje e tal pessoa recebeu a salvação. E a esposa falou que ficava irritadíssima. A mulher, ela não queria ser pregadora do evangelho. Melhor é casar com um dentista. Porque ele é casado com um dentista, ele ganha dinheiro, aí ela pode ir no fim de semana para o shopping, gastar dinheiro. Mas se casar com um pastor, tem que fazer jejum, tem dificuldade. Tem que estudar vida espiritual, tem que fazer comunhão. Então, os pastores, o que eles mais odeiam é vir fazer comunhão, é receber treinamento de novo. E um dia, a segunda filha dele começou a ficar com aqui do rosto duro. E do lado do dentista tinha um hospital, e ele foi para esse hospital e o médico ficou assustado. Tem que fazer logo cirurgia nela. Tem 4 nervos que passam pelo rosto. Eu não posso fazer essa cirurgia. Você vai para outro hospital que eu vou te apresentar e você faz a cirurgia lá porque eles vão fazer bem. E ele levou à noite a filha para casa de volta. E ele chamou a esposa. A esposa perguntou: querido, o que ele falou? O que o médico falou? Que tem que fazer cirurgia. Tem que fazer cirurgia no rosto. Tem que fazer cirurgia. Não, cirurgia não. O doutor falou que se não fizer cirurgia, a gente pode perder a filha. A gente pode perder a nossa filha. E naquele tempo, a esposa falou, não, cirurgia não pode. Naquele tempo, a esposa teve que coração? Com certeza, se o meu marido continuar pregando o evangelho, ele vai acabar se tornando um pastor. Mas ela não queria que o marido dela de jeito nenhum se tornasse um pastor. Ela queria simplesmente viver a vida dela, a minha vida, esposa de um dentista, o marido ganhando bastante dinheiro, eu gastando e vivendo bem. Ela queria viver esse tipo de vida. Ela não tinha um coração de ser esposa de um pastor.
Então, ela e Deus continuamente brigaram no coração. Mas, vendo esse problema da filha, ela pensou, ela teve um coração, Deus está fazendo eu passar por isso para eu aceitar a ser esposa de pastor. Deus quer quebrar o meu coração, porque eu não queria ser esposa de pastor, mas pode ser pastor, pode pregar à vontade o evangelho. E aí, o irmão entrou no seminário. E a filha foi perfeitamente curada. E se tornou famosa. Aquele hospital daquele lugar se tornou famoso por causa dessa filha curada. Então, pregando o evangelho, os pastores pregam o evangelho, recebem a salvação, e pregam mais uma vez e recebem a salvação. E fazendo isso, e no final, tem que passar um limite. Que limite é esse? A minha bondade e a bondade que Deus faz tem que ultrapassar essa separação. Lendo Romanos capítulo 3, se a gente lê desde o versículo 9, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, almas se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, o veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. O livro de Romanos, pela graça de Deus, nós recebemos a salvação, o perdão dos pecados, está falando sobre essa parte. Mas entrando em Romanos capítulo 3, nós podemos ver que tem o quê? Não os olhos do ser humano, mas os olhos que Deus enxerga o ser humano. Essa forma, Deus mostrou em Romanos capítulo 3, do versículo 9 até o versículo 18, 19, 20 e 21. Está escrito exatamente os olhos que Deus tem para com o homem. Em Romanos capítulo 3, versículo 9 até versículo 21. Essa palavra, não a imagem que vocês se enxergam, mas a minha pessoa que Deus enxerga. A imagem a qual Deus enxerga do ser humano, Deus escreveu exatamente. Pessoal, se vocês souberem da Bíblia hoje, vocês vão ter que brigar um pouco com ela. Está escrito, não há justo nenhum sequer. Vamos supor que vamos passar isso. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não, eu não acho isso. Eu entendi um pouco a Bíblia. Eu busquei a Deus. Então, o meu pensamento e a palavra de Deus são diferentes. Pessoal, por mais que eu não possa ter entendido todos esses 66 livros da Bíblia, mas eu entendi alguma coisinha, não foi? Vocês que não estão respondendo, vocês entenderam alguma coisa? Sim, alguma coisa. Vocês buscaram ou não a Deus? Buscaram. Mas a Bíblia, Deus está falando o quê? Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não, eu busquei a Deus. Há muitas pessoas que pensam assim, não é? Eu entendi a Bíblia. Então, briguem com Deus hoje. Deus está falando, não, você não entendeu. Não, você não está buscando a Deus. Não, mas eu busquei a Deus. Não, eu entendi. Brigando. Vocês têm que brigar exatamente com essa parte com Deus e ter a resposta certa.
Assim como na África, o leão, o tigre brigam para ter um vencedor, assim também nós temos que brigar com Deus para ter um vencedor. E assim no nosso coração, eu acho que eu busquei a Deus, mas a Bíblia está falando, se não tem quem busque a Deus, então Deus é mentiroso ou eu que estou errado? Se Deus está falando que não há quem entenda, mas eu estou falando que eu estou entendendo. Então, é Deus quem está mentindo ou sou eu que estou errado? Muitas pessoas passam por isso de uma forma muito vaga. Aqui sai o resultado da pessoa ter uma boa vida espiritual ou não. Se por acaso vocês, frequentando a igreja, cumprindo os mandamentos, fazendo boas obras, eu estou obedecendo a palavra, seguindo a palavra, eu estou sendo obediente. Então, se vocês fizerem, dá. Mas vocês não entendem, vocês não buscam a Deus. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Quando eu estava em Daegu, em Padon, tinha uma irmã que ela era enfermeira, ela era farmacêutica. Eu preguei essa palavra um dia e um dia essa irmã veio me fazer uma pergunta. Pastor, tem muitos pobres em Padon. E eles vêm para a farmácia. Tem muitos pacientes que continuamente tomam o mesmo remédio. Ela sabia exatamente as pessoas que tomavam tais remédios. E ela via, tal paciente já tinha que vir para comprar o remédio, mas não vinha. Aí ela ligava para esse paciente. Vem aqui para a farmácia. E esse paciente ia para a farmácia. E ela perguntava, você ainda tem o remédio? Aí ele falava, não, não tem. Então por que você não veio comprar? Porque não tenho dinheiro. Mesmo que você não tenha dinheiro, mas você tem que tomar esse remédio que você está fazendo tratamento. Então essa irmã, como ela sabia aquela doença, sabia que aquela pessoa era pobre, que não podia nem se internar no hospital, que não tinha nem dinheiro para comprar remédio, então ela falou que deu vários remédios para várias pessoas de graça. E algumas pessoas, ela recebeu dinheiro, de outras não. Então, essa irmã, ela pensava, mas eu frequento a igreja, eu tenho que fazer bom. Eu fiz bondade, porque eu frequento a igreja. Pastor, eu não ganhei esse remédio de graça, eu paguei por esse remédio, mas eu dar esse remédio não é uma bondade? Ajudar as outras pessoas, isso não é uma bondade? Isso é bondade. Como, pastor, o senhor está falando que a gente não faz bondade nenhuma? Eu falei, irmã, isso é realmente uma bondade, mas o que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia? Na Bíblia diz que não há quem faça o bem. O coral Graças, eles cantam. Mas não tinha quem dirigisse o coral. E a gente fez uma apresentação na Opera House da Austrália e não tinha um maestro. E a gente pediu na Rússia um maestro. E veio um maestro. O nome dele era Anthony. E ele veio. E ele estava como maestro no coral e ele melhorou bastante. E a gente pediu para o Antônio vir de novo para essa apresentação do Opera House, e ele falou, essa vez eu não tenho tempo, não tenho como ir. Por isso, nós pedimos para apresentar outro maestro. E ele nos apresentou o maestro Boris. E veio esse maestro Boris. Ele veio para a Austrália. O coral Graças estava cantando do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Faz dó.
Aí o coral fez dó. O maestro falou, não, isso não é dó. Vai de novo, dó. E o coral, graças, dó. Não, isso não é um dó. A minha filha, conversando comigo, falou, pai, eu estava conversando com a minha filha, ai pai, agora é hora de eu tomar repreensão. O maestro Boris, entrando no coral, ele repreendeu muito ao coral. Vocês não conseguem nem fazer um dó direito, como vocês são coral? Então, até agora, o coral cantou pensando que estava fazendo dó. Mas o exato dó, se for pelo compasso, né? Se é 43, o dó é 430. Então, o coral Graças dá 433, 434. Tem que fazer... Ele conseguiu afinar todos que fizessem o dó no 444, exatamente. Esse maestro Boris diz que ele é o melhor maestro do mundo. Então, Paktilyon e Chemi, quando as duas cantam, não tem como ser mais agradável. Elas cantam numa exata sintonia. Então, 10 pessoas cantando, 20 pessoas cantando, é uma só voz, mesmo que tenha um voz fina, outra voz grossa. É o mesmo tom. Por quê? Porque eles estão no mesmo compasso. O coral Graças cantaram até agora no dó. Quando nós vemos é dó. Parece o dó do piano. Mas quando o maestro viu, não, isso não é dó. Não, isso não é dó. Para eles aprenderem o dó exato, eles demoraram muito tempo. É a mesma coisa na vida espiritual. Quando nós vemos é bondade, mas quando Deus vê, não é bondade. Quando nós vemos é santidade, mas quando Deus vê, não é santidade. Quando nós vemos é verdadeiro, mas para Deus isso não é verdadeiro. Quando nós vemos estamos fazendo bem, mas para Deus isso não é fazer bem. Quando Deus vê o que é a verdadeira bondade? Quando Deus vê o que é a verdadeira bondade? É um motivo muito simples e fácil. A Bíblia diz, o intérprete da lei falou, mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Mas Jesus falou que, por que dizes que sou bom? Não existe bom senão um, que é Deus. Então, as pessoas que não caem no pecado, só existe um, Jesus Cristo e Deus, porque o resto da humanidade somente pode cair no pecado. Nós somos sujos, maus, egoístas, imundos, temos esse coração, e a gente fazendo bondade, podemos chamar isso de bondade? Nós somos cheios de maldade por dentro. Nós carregando muita maldade por dentro e fazendo bondade por fora. Parece que é bondade? Não, pelo conceito de Deus isso não é bondade. Pelo conceito de Deus isso não é santidade. Pelo conceito de Deus isso não é justiça. Então quando nós vemos é justo, mas para Deus isso não é justiça. Quando Deus vê o que é justo e o que é santo é somente aquilo que sai de Jesus Cristo. Por isso, nós pararmos de beber, de fumar, de não cometer pecado, de viver de uma forma bondosa, pode parecer bom, pode parecer bondade, pode parecer fé. Mas a verdadeira fé, a verdadeira santidade é somente entrando a justiça de Jesus Cristo que se torna a verdadeira justiça. É recebendo o coração bondoso de Jesus que isso se torna a verdadeira bondade. É Jesus Cristo trabalhando dentro de mim que isso se torna bondade. O ser humano trabalhar pode parecer bondade, mas isso não é bondade. Muitas pessoas estão se iludindo nessa parte. Porque eu ajudei o outro. porque eu entendi um pouco a Bíblia. Porque eu leio a Bíblia.
Então eu entendo a Deus, eu oferto na igreja, eu ajudo a igreja, então eu tenho boa vida espiritual. Há muitas pessoas que estão sendo enganadas por isso. A Bíblia diz o quê? Se não vier de Jesus Cristo, não existe bondade nenhuma. Quando o ser humano vê, parece bondade, parece santidade. Quando o ser humano vê, parece algo agradável. Mas se não vier de Jesus Cristo, isso não é bondade nenhuma. A Bíblia nos diz isso. Por isso, em Romanos capítulo 3, até o versículo 21, não existe, Deus está falando para jogar fora a bondade humana, porque não existe isso. Vocês fazendo muita bondade, vocês frequentando a igreja, vocês foram guardando isso. Então, o que os mendigos dizem na rua? Façam uma boa caridade, uma boa ação. Ou seja, vai ajuntando suas boas obras. Se você me ajudar, você vai ajuntar a boa obra para você. Se você ajudar o mendigo, isso é bondade para você. Você vai guardar, vai ajuntar um monte de bondade que você vai poder ir para o céu. Se você não tiver bondade, você vai para o inferno. Isso daí é o conceito humano. Mas quando os olhos de Deus nos enxergam, por mais que a gente pareça bonzinho, mas não é. Não há bom. Não há nenhum sequer. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Se a gente souber exatamente disso, eu me esforçar pelo outro, eu ajudar o outro, eu me sacrificar pelo outro, tudo isso veio através de Deus ou veio através de mim? O irmão Kim Sang-yu, enquanto ele estava na Coreia, ele estava na África e ele teve dificuldade, fugiu. E ele voltou para os Estados Unidos e uma vez ele me ligou. E ele me falou o quê? Pastor, depois que eu voltei, depois que eu fui para a África, eu não tive nenhum momento que eu sorri. É que eu voltei para os Estados Unidos, eu não sorri em nenhum momento. Eu consegui um emprego. Ele estava trabalhando numa empresa de peruca. Mas ele falou que todo dia estava cansado. Um dia, ele escutou a palavra na televisão e ele ficou irritado. Quem foi que ligou esse canal? Falou que ele nunca sorriu, que não descansou nenhuma vez. Quando eu falei com ele pelo telefone, ele queria chorar. Eu falei, volta para a igreja. Sim, pastor, mas eu tenho muitas dívidas. O carro também eu comprei por leasing. Eu falei, traz toda a sua dívida para a igreja, traz tudo, vem para a igreja. Agora, ele, com todo o coração, ele pensou, eu quero viver pelo evangelho, e ele foi para a Índia. E essa vez, há pouco tempo atrás, ele veio para a Coreia por causa do visto dele. Pela primeira vez desde aquele tempo, ele jogou toda a sua justiça fora. Eu que ajudei os outros, que eu fiz a minha justiça, o que eu orei, toda essa sua justiça ele abandonou. Por quê? Porque para receber tudo que vem de Jesus Cristo, ele tem que se esvaziar das suas coisas. Mesmo que não seja por Deus, eu posso parar de beber. Mesmo não acreditando em Deus, eu posso parar de fumar. Mesmo que não seja por Deus, eu posso fazer boas obras. Mas eu fazer através de Jesus Cristo e eu fazer através de mim mesmo é completamente diferente. Muitos pastores pregando o evangelho, 1, 2 pessoas começam a receber a salvação e aí começa a ficar feliz, começa a se estabelecer, começa a se achar e começa a se achar o melhor de todos. Se descobrir uma palavra, será que alguém descobriu essa palavra? Só eu. Não existe ninguém no ministério como eu. Há muitos pastores que acabam partindo com esse coração. É porque ainda não descobriu exatamente Romanos capítulo 3. Ele está fazendo. Se a gente ler cuidadosamente Romanos capítulo 3, está escrito o quê?
A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Dentro do ser humano, Deus está falando o quê? Não há nenhum bem, não há nenhuma justiça, não há nenhuma santidade, somente tem maldade. Deus está falando isso. Por isso, o que não vier de Jesus Cristo não é aceito. Muitas pessoas acreditam em si mesmo. Ah, não, mas eu tenho a minha parte bondosa. Ah, mas eu não cometi um grande pecado. Ah, mas eu nunca me enganei ninguém. Então, a sua bondade, segurando isso, não joga a si mesmo fora. Se eu não jogo isso fora, eu não posso aceitar Jesus Cristo. Posso fazer superficialmente alguma coisa, mas para Jesus Cristo encher o meu coração, toda a minha bondade eu tenho que jogar fora, e assim tem que entrar a bondade de Jesus Cristo, tem que entrar a justiça de Jesus Cristo, tem que entrar a graça de Jesus Cristo no meu coração. Mas as pessoas, a bondade que elas fazem, pode parecer bom naquela hora, mas tudo que começa pelo ser humano, no final acaba mal. Acaba sendo destruído. Pedro se encontrou com Jesus Cristo no mar da Galileia, pegou muitos peixes, abandonou as redes e os peixes e o barco e foi seguindo a Jesus Cristo. Mas depois de 3 anos, Pedro abandonou Jesus Cristo e o negou. Isso é o que o ser humano faz. Parece que está pregando esforçadamente o evangelho, que está trabalhando bem pelo evangelho. Essa vez o pastor Kim Sang-un veio. A justiça humana, as coisas humanas, ele não pôde jogar isso exatamente fora. Mas, depois de pastorear, ministrar por muito tempo, agora ele descobriu isso. E ele se desfazendo das suas coisas. Desde então, ele começou a receber muita transformação. E a filha dele mais velha se casou. E ela está feliz. E agora, eu vi ele partindo com muita felicidade para a Índia. Em Romanos capítulo 3, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Então, o perdão dos pecados aconteceu no versículo 24, mas antes disso, eu sou bonzinho, mas eu cometi pecado por erro. Não é assim, mas é porque eu sou completamente sujo, eu sou mau. Eu tenho que acreditar nisso, eu tenho que descobrir isso. Se você perceber isso, quando você receber o perdão dos pecados, então você pode ficar cheio de Jesus Cristo no seu coração. Depois que você descobrir exatamente isso, eu tenho bondade no meu coração, eu fiz bem. Se você perceber isso, você vai perceber, é Satanás que está me enganando para me estabelecer. Não sou eu que tem que ser estabelecido, é Jesus Cristo que tem que ser estabelecido. Você vai começar a se negar. E desde então, você começa a ter uma exata e verdadeira vida espiritual. Com certeza, vocês receberam a salvação e estão servindo a Deus. Surge muitos trabalhos de Deus na sua vida. Mas Pedro, por 3 anos, ele seguiu a Jesus Cristo. Mas Pedro, ele ainda acreditava que ele fazia bem, ele pensava que ele era melhor do que os outros, ele pensava que tinha uma vida espiritual melhor do que os outros. Então, ele tinha um coração de acreditar em si mesmo. Quando Jesus Cristo falou, todos vocês me abandonarei, mas ele falou, não, eu não vou te abandonar. Quer dizer, ele acreditava em si mesmo, que ele era diferente dos outros. Jesus Cristo falou, antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. Ele falou, não, mesmo que eu tenha que morrer contigo, eu não te negarei. Não te abandonarei. Quer dizer, Pedro estava cheio de si no seu coração. Naquele momento, Pedro não pôde fazer nada. Parecia que ele estava fazendo alguma coisa.
Então os ministros, os pastores no começo parece que estão fazendo alguma coisa, pregam o evangelho, 1, 2, recebem a salvação e depois caem de novo na ilusão. Acabam acreditando em si mesmo. Mas eu fiz bondade pelos outros, por mais que surja frutos através de mim, mas isso não aconteceu através de mim, aconteceu através de Jesus Cristo. Não aconteceu através de mim, eu tenho que perceber exatamente isso. O coração de querer me estabelecer tem que ser completamente destruído. Se eu depositar nas mãos de Jesus Cristo, eu posso trabalhar descansado. Quando desaparece o coração de confiar em mim mesmo, Jesus Cristo pode trabalhar. Eu fiz bem, eu fiz bondade. Se eu tiver esse coração, eu vou me estabelecer. Depois que eu tenho alguns frutos do evangelho, Satanás me engana, ele me estabelece e me destrói. Dentre os ministros, os pastores também, há muitos que estão assim. Vida espiritual. Não sou eu que faço bondade. Em Romanos capítulo 3, versículo 9 até 21, não tem bondade, só tem sujeira, maldade dentro de nós. A Bíblia nos mostra exatamente isso, nos fala exatamente isso. A Bíblia, a palavra da Bíblia que nos diz isso. Se eu acreditar nisso no meu coração, não existe bondade, não existe santidade, não existe justiça dentro de mim. Se eu acreditar nisso, até no meu coração, isso não é bondade. Eu não sou bom. Eu não sou verdadeiro. Eu sou mau. Eu sou sujo. Não sou eu que tenho que sair, porque eu tenho que ser amaldiçoado. É o Senhor que tem que fazer por mim. Eu não acredito no meu pensamento, mas o que sai de Deus, quando eu chegar nessa situação, desde então, eu já não vou mais ser enganado por Satanás. Mas eu vou poder ser um forte trabalhador de Deus que prega a Deus. O que Jesus Cristo faz é muito diferente do que nós fazemos. As pessoas que receberam a salvação, mesmo depois que recebem a salvação, porque elas não sabem que elas, quão sujas, quão más elas são, as pessoas que simplesmente pensam, Jesus Cristo lavou meus pecados, elas se esforçam, mesmo assim elas acreditam que existe bondade e se esforçam para se estabelecer. Mas se eu leio do Romanos capítulo 3, eu vou descobrir que eu sou sujo, mau e que não tenho bondade nenhuma. Todo pensamento que surge dentro dele, ele não vai mais acreditar nele mesmo. Vivendo a vida espiritual, a gente cai na tentação, a gente parte da igreja, a gente fica contra a igreja. Essas pessoas, por que fazem isso? Porque acreditam no seu pensamento. Não são pessoas que acreditam na palavra. As pessoas que acreditam na palavra jamais fazem isso. Hoje em dia, muitas pessoas têm vida espiritual, mas as pessoas acreditam mais no seu pensamento do que na palavra. Há muitas pessoas que seguem mais o seu pensamento do que a palavra. Romanos capítulo 3 está falando exatamente sobre isso para nós, para que a gente possa nos libertar do nosso pensamento, para que a gente não acredite mais em nós mesmos. E assim eu tenho que me libertar e assim sair de mim mesmo e acreditar em Jesus e Jesus Cristo poder trabalhar dentro de mim. Assim eu vou poder ser um trabalhador, um servo que Jesus Cristo vai conduzir. Muitas pessoas vivendo pelo Evangelho acreditam em si mesmo, acreditam na sua justiça, pensando que é o melhor de todos, desprezando as outras pessoas, não escutando o que as outras pessoas dizem, somente querendo insistir no seu pensamento. Há muitas pessoas que vivem dessa forma. Mas Deus fazendo cada pessoa assim se arrepender, com que não se acredite mais em si mesma, para que se torne trabalhador de Deus. Mas há pessoas que ainda acreditam em si e que elas mesmas estão trabalhando. Mas se eu acreditar e perceber que eu sou somente mal, Deus vai poder trabalhar e vai poder realizar a sua vontade através de nós. Vamos orar?